Bem, em homenagem ao Dia do Piauí, nós fomos até o Palácio de Karnak conversar com quem entende aqui do estado, né? Com a governadora Regina Souza. Nós fomos falar dos planos e projetos para o desenvolvimento no estado e, é claro, também para o impulsionamento do trabalho do homem e da mulher do campo. Confira. Em 19 de outubro de 1822, foi dado início ao movimento libertário no Piauí, quando parnaibanos liderados por Simplício Dias da Silva declararam a província independente de Portugal. Por isso, a cada 19 de outubro é comemorado o Dia do Piauí. A equipe do Dia Rural conversa agora com a representante máxima do Executivo Estadual, a governadora Regina Souza. Governadora, para a senhora que governa o Piauí, o que representa esse dia, 19 de outubro? Primeiro, assim, aquele orgulho daquela piauiensidade que se aflora na gente, né? De saber que o Piauí teve um papel importante na independência do Brasil, que foi um resgate histórico que antes, quando eu estudei, ninguém falava dessa história. Meus livros de história não tinham essa história da participação do Piauí na independência. Então, foi um resgate histórico, alguém que foi pesquisar, estudar, daí a importância da pesquisa, né, que muita gente nega, pesquisar para descobrir que o Piauí teve um papel talvez o mais importante, porque o Piauí é responsável aqui junto com o Maranhão pelo Brasil ser do tamanho que é, porque a gente sabia que existia um acordo, que tudo bem a independência, mas esse pedacinho aqui vai ficar para Portugal, para a Espanha, para poder ter o fluxo de comércio, né? Essa região nordeste aqui é a mais próxima da Europa. Então esse pedaço ia ficar tranquilamente num acordo com Portugal. E o Piauí foi responsável de deflagrar essa luta para que o Brasil ficasse inteiro, né? Então o Brasil por inteiro tem a ver com o Piauí na luta pela independência. A história começou 19 de outubro, mas terminou lá no ano seguinte, 13 de março, que inclusive é quando a gente vai fazer de fato as comemorações dos 200 anos, porque para o Piauí 200 anos é no ano que vem. Agora, 200 anos no Brasil, a gente já fez algumas coisas, né? A gente está num processo de comemoração, fizemos o lançamento de livros, fizemos as pioneiras, as mulheres pioneiras na história do Piauí, né? Fizemos já exposições e vai ter, a partir de segunda-feira, culto, tem missa e tem as homenagens às personalidades, tanto aqui como em Parnaíba. Mas depois que a grande festa vai ser janeiro, Piracuruca, Oeiras e 13 de março, Campo Maior. Tem toda uma programação, a gente tem minissérie, a gente tem filmes para lançar, né, sobre Esperança Garcia, por exemplo, que até tive uma participação, não vi como é que ficou, mas sei que vai ter. Então, tem muita coisa projetada para acontecer nessas festividades. É um orgulho para todo piauiense, então, o piauiense saber que contribuiu, né, para a independência do Brasil, para o Brasil ser do tamanho que é. E essa festa é exatamente para não esquecer, para rememorar, para as pessoas entenderem a sua história. A história do Piauí é a história da gente, então a gente tem que ter ela na ponta da língua, como a gente diz, para passar para os mais novos, para se orgulharem do estado que tem. Governadora, o foco do nosso programa é o homem do campo. Como é que a senhora acredita da importância do homem do campo no desenvolvimento do estado? Olha, o campo, o nome já diz, é a área da produção, né? Alimento, né? Que faz a gente viver, né? A importância da vida, a segurança alimentar chamada que tanta gente fala, mas pouca gente entende o que é. É o homem do campo, principalmente a agricultura familiar, que produz a comida da gente, né? 70% a 80% da comida da mesa, a nossa mesa, vem da agricultura familiar. Claro que o agronegócio produz muito mais, gera divisa para o Estado, mas não é o alimento comum da gente. A gente não come soja, então não é o alimento comum da gente. Então, e é mais para exportação, gera divisa, é muito importante. Mas a gente precisa investir no campo, na agricultura familiar, que é o que nós estamos fazendo, né? A gente vem de um processo de 5 anos, mais ou menos, investindo muito no campo, através dos nossos processos cooperativos com o Banco Mundial, com o FIDA. E 35 mil famílias do Piauí saíram da extrema pobreza através dos projetos do campo, da agricultura, da criação de pequenos animais, da extração do mel, da castanha, do caju,
Então, isso faz o campo ser o celeiro da nossa alimentação, e alimentação saudável. É o que a gente chama de segurança alimentar, que não é só comer, é comer com qualidade. O povo do campo come com mais qualidade do que o povo da cidade. Que o povo da cidade, nem todo mundo sabe escolher o alimento, compor uma refeição do jeito que tem que ser. No campo já é natural, no campo você come o feijão, o arroz, a verdura, e come a galinha, mais fresco. Come a galinha, come o leitão, todos os componentes estão aí, a vitamina, a proteína e o carboidrato. Então é uma segurança alimentar de fato. Né? Talvez sem nem ter consciência, eles estão se alimentando melhor. E por isso que a gente vê menos obesidade no campo. Pode olhar, se você visita a área rural, você não vê tanta gente obesa como a gente vê as pessoas nas cidades, porque se alimentam mal. A senhora falou em projetos. Quais são as ações e os projetos governamentais, os programas governamentais, a senhora destaca que contribuíram para a melhoria do homem do campo? Olha, a gente tem os projetos produtivos na agricultura, né, que são alguns projetos tipo consórcio, que a galinha, a horta e o peixe. Então a água do peixe vai para a horta, a sobra da horta vai para a galinha. E aí a pessoa consegue produzir muito bem. Todos os projetos que a gente implantou nesse sentido estão muito bem, as pessoas estão vivendo melhor, estão tirando renda e se alimentando. Então, num espaço pequeno, tem uns espaços que a gente chama de quintais produtivos ou quintais agroecológicos, que a gente bota lá 3 tanques, 5 tanques de peixe, faz 3 coletas por ano, então eles vendem o peixe, comem e vendem o excedente, e as galinhas põem todo dia, aquele tipo de galinha que põe todo o tempo, então eles vendem muito ovo, vendem as verduras que produzem e estão vivendo muito melhor, né, do que muita gente na cidade. Né? Então, acho que é o caminho. Né? Esse trabalho todo que se fez com o FIDA e com o Banco Mundial nesses últimos 5 anos, deu em 35 mil famílias do Piauí que saíram da extrema pobreza. Isso é modelo para o mundo. O próprio FIDA, o próprio Banco Mundial levou o nosso pessoal para Portugal para mostrar a experiência do Piauí. As pessoas foram lá para mostrar o que estão produzindo no campo, apesar da seca, apesar do semiárido, a falta d'água. Mas quando você coloca um poço e 8 placas solares, muda a vida das pessoas. Qual a sua opinião sobre a questão do agronegócio e a sustentabilidade, o meio ambiente? Olha, é possível produzir mesmo o agronegócio, a grande produção, sem prejudicar o meio ambiente. O problema é que o Brasil relaxou muito nesse cuidado. Então, as pessoas têm algumas áreas que têm uma ganância de produzir tudo, de produzir demais, de desmatar tudo, sem pensar que daqui a alguns anos vai estar arrependido de ter desmatado. Então, é possível produzir sem desmatar. Nós temos áreas degradadas que podem ser reaproveitadas para a produção e não ficar desmatando mais, mas sempre as pessoas vão pelo caminho mais fácil, então, e sem pensar que tem que deixar reservas. O clima que nós estamos vivendo, as pessoas têm que entender que é por causa do desmatamento. Enquanto as pessoas não botarem isso na cabeça, não vai parar. Você viaja de avião, olha para baixo, assim, dá dor no coração da gente ver que tudo virou campo de produção. Reservas são muito pequenas, a gente vê que nem sei se todo mundo deixa os 25% que tem que deixar de reserva. Quando deixam é lá longe, não é da jeito que tem que ser, que a reserva tem que ficar. Você planta um pedaço, deixa a reserva, planta de novo, não. Eles deixam um pedaço lá chamado de reserva, e aí desmata tudo, você anda nas estradas, você vê que não tem, você olha para um lado e para o outro e não vê árvore nenhuma. Como é que os bichos podem viver num lugar daquele? Então, é preciso pensar, eu acho que não é incompatível, mas como estão se fazendo, vão destruir o meio ambiente muito rápido e essa terra vai ficar muito ruim de se viver. Tem uma técnica chamada, é claro que talvez a produção fosse menor, mas a agrofloresta, né? Que você produz sem derrubar quase nada. Olha, o Piauí é único em tudo, a paisagem do Piauí é única, nós temos todos os biomas aqui, praticamente, porque a gente acha que a gente tem, né, ainda um pouco de Amazônia, que a gente tem um pouco de Mata Atlântica, que a gente tem nossa Caatinga, que é única. Então, a paisagem piauiense, o Piauí é único pelo seu povo, um povo lutador, um povo que não esmurece, um povo que vai em frente, né? Tanto que está aí a participação do Piauí na história do Brasil é muito forte.
E o Piauí tem riquezas fantásticas, riquezas naturais. O Piauí produz, tem gente que produz alimentos saudáveis, que querem produzir, que querem fazer as pessoas viverem melhor e só querem uma oportunidade, né? E o Piauí tem crescido, o Piauí tem se destacado no Nordeste, como em muitas áreas, sendo o primeiro em muitas áreas, inclusive de geração de renda, a última estatística que saiu. E o Piauí tem esse povo maravilhoso, tem esse clima quente, mas também tem um calor humano muito forte. E por isso que esse Piauí é belo, que a gente tem que amar nossas praias, nossos rios e preservar, minha gente. Se a gente não preservar, não vai ficar esse Piauí maravilhoso para outra geração que vem depois de nós. Então a gente precisa pensar em quem vem depois. O Piauí tem tudo para ser um estado pujante dessa nação e vai ser, se Deus quiser.